Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live. Tudo certo por aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que também vocês têm me perguntado muito. Tem perguntado muito a nossa convidada. Hoje é uma live compartilhada, né, com a doutora Suelen Colombo. Vou já apresentá-la aqui. Ela é minha convidada e eu sou o convidado dela. A gente decidiu fazer essa live junto por conta que a gente tem recebido essa mesma pergunta, que é: como eu assessoro o meu cliente na abertura de uma startup? E, por consequência, né, qual a diferença de abrir uma startup, nos cuidados de abrir uma startup, a abertura de uma empresa tradicional? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Saulo Miquiles, sou advogado de startups, atuo já nesse ramo há mais de 4 anos, sou economista de formação também e com 10 anos aí de advocacia. Tá? Só para explicar um pouco da nossa dinâmica da live hoje, a doutora Suelen, ou Suelen Colombo, atua com direito empresarial, com empresas tradicionais, né? E eu atuo mais com startups. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui, vai ter um bate-papo sobre as diferenças e, principalmente, quais os cuidados que o advogado tem que ter na hora de assessorar, na hora de auxiliar a abertura de uma startup. Recadinhos básicos. Já dá uma curtida no vídeo, já se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder. Quem quiser aprender a advogar para startups, se inscreva no nosso workshop, ainda dá tempo, ele é completamente gratuito e online. O link é www.doutorstartup.com.br/workshop e entre, depois você vai ter um botão lá para você entrar no canal do Telegram, entre no canal do Telegram que lá você não perde nenhum assunto. Tá bom? Pessoal, essa é a Sueli Colombo, tá? Ela é advogada, pedagoga, palestrante e atua com direito empresarial e tem um curso sobre como abrir empresas, né? Só que o curso dela e o conhecimento dela é sobre como abrir empresas tradicionais e a gente está aqui para falar justamente dessas diferenças, por isso que a gente está com alguém de startups e alguém de empresas tradicionais. Mas, Suelen, obrigado, bem-vinda, obrigado pelo convite, agradeço ter aceito o meu convite também e se apresente. Olá, tudo bem com vocês? Eu que agradeço poder estar aqui hoje participando dessa live e realmente eu trabalho com empresarial no ramo mais tradicional que você possa pensar, aquele formato mais antigo que todo mundo conhece. Mas eu acho que com esse advento aí até da pandemia, muitas pessoas têm estudado, pensado em como abrir uma empresa, né? E aí começam a surgir essas dúvidas. É a mesma coisa? Que são as perguntas que eu escuto geralmente. É a mesma coisa? Qual que é a diferença de startup e você abrir uma empresa normal, como todo mundo abre? Então, assim, eu achei interessante até quando eu conheci o doutor, exatamente por conhecer essa questão mais aprofundada, né, de startup. Legal. Então, pessoal, o chat está aberto para vocês aqui do YouTube fazerem perguntas para mim, fazerem perguntas para a Suelen. Como eu disse, a ideia de a gente ter essa troca aqui, de ter esse bate-papo, foi justamente para o meu público, para o público dela, né, entender essas diferenças, o que tem de comum e o que tem de diferente na abertura de startups. Acho que vale a pena eu falar, né, de novo, o que é uma startup, até porque daí dessa conceituação vão vir algumas diferenças nessa abertura. Uma startup, sim, de uma maneira bem genérica, ela é uma organização que busca modificar a vida das pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, de uma maneira disruptiva e se utilizando para isso de tecnologia para buscar um crescimento escalável, tá? Tudo isso para dizer o seguinte: são empresas com base tecnológica que buscam crescimento muito rápido. Para isso, eles têm uma mentalidade de gestão que é diferente de uma empresa tradicional. Então, os clientes da Suelen lá, quando abrem uma empresa, eles estão preocupados em ter lucro no final do mês, não é isso, Suelen? Eles querem ter. Isso, exatamente.
quer lá que no balanço contábil, que no resultado financeiro sobre um dinheiro que dê lucro para que ele possa se sustentar daquele lucro, né? Isso. Por mais contrassensual que pareça, a startup abre sabendo que não vai ter lucro, sabendo que vai ter prejuízo, e qualquer dinheiro que sobre ela vai reinvestir no seu próprio crescimento. Para isso, ela tem uma mentalidade de gestão que é diferente. Ela vai ter uma mentalidade de gestão de experimentação, de tentativa e erro, da maneira mais rápida e da maneira mais barata possível. O que é isso? É o famoso MVP, Produto Mínimo Viável ou Mínimo Valuable Product, que é o seguinte, cara, eu quero testar, vender alguma coisa, uma solução tecnológica, como que eu faço para testar se o meu produto ou se o meu serviço vai ter saída, vai ter demanda? Então, vou retomar o exemplo do Dropbox que a gente teve aí na live de terça-feira. Cara, antes de criar o Dropbox, que é aquele aplicativo que sincroniza todos os seus arquivos na nuvem, no celular, no computador, no iPad e tal, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo explicando como seria o Dropbox. E pediram para soltar esse vídeo na rede, numa página, e pediram para as pessoas clicarem, preencherem um formulário para saber se elas estavam interessadas nesse produto. Isso é um MVP. Só que, para isso, eu não vou recomendar ao meu cliente que ele abra um CNPJ, vá na junta comercial, contrate um contador, me contrate, fazer o contrato social dele, etc, etc, etc. Por quê? Porque se ele não tiver nenhum clique ou tiver poucos cliques, ele vai ter economizado muito tempo e muito dinheiro. Tenho certeza que quando alguém te procura, Suelen, com uma ideia de negócio, você vai fazer essa recomendação. Olha, tem que fazer contrato social, tem que ter um contador. Não é assim que funciona? Tem que escolher o regime tributário, tem que saber quem vai participar, se vai ter sócios, se não vai ter. Né? Preocupação dessa do regime tributário, emissão de nota fiscal, aí CNPJ, né, etc. A gente, aqui para abrir uma startup, normalmente a gente vai deixar isso um pouquinho para frente. Tá? Vai deixar ele fazer o MVP porque não faz muito sentido, até econômico, que no início ele faça esses testes com esses gastos de contador, de CNPJ, de contrato social. Antes tinha que arrumar um sócio, né? Agora não tem mais, ainda bem. Né? Finalmente saiu essa legislação, né? Já tem aí, acho que 1 ano, da Sociedade Unipessoal Limitada. Mas então, nesse início, alguns abrem um MEI, né? E outros fazem sem ter uma sociedade. Eu acho que esse é o principal cerne, Suelen, a principal diferença, vão ter outras, mas assim, a principal diferença do que a gente vinha conversando, do que o pessoal me pergunta muito. Então, é ter esse olhar, o advogado ter esse olhar do funcionamento do negócio, do funcionamento das startups, para poder dar essa orientação. Ah, Saulo, mas aí... Pode falar. Não, eu queria pegar esse gancho que o doutor falou, porque é o seguinte, se o advogado também não está preparado, ele não conhece nada de startup, e chega um cliente em potencial para ele atender, e ele não sabe que existe essa possibilidade, nós vamos para o tradicional. E assim, por isso que é interessante você ter essa interação com as outras áreas do direito. Isso é extremamente importante para você saber. Eu vou indicar aqui para esse cliente aqui que ele é tradicional, o produto dele já existe, ele já tem até uma estrutura física. Esse daqui vai ser uma empresa normal, então eu não vou indicar para ele uma startup, não faz sentido nesse caso concreto. Ou não, nesse caso concreto não tem porquê ele fazer isso. Vamos para uma startup. E se ele não tiver esse conhecimento, como que ele vai direcionar o cliente dele? Muito interessante isso que a gente vinha até conversando antes de entrar aqui no ar, né? Essa necessidade de a gente ter esse olhar multidisciplinar, né, Suelen? Você estava falando aí que entende tributário, que entende trabalhista, né? Não é a minha especialidade, mas a gente tem que entender o mínimo, porque senão você pode fazer o seu cliente incorrer num problema muito sério, né? E aí eu brinco que esse é o mínimo que a gente tem que saber do direito, mas que a gente tem que conhecer de negócio, né? De quem quer atuar nessa área tem que entender um pouco de negócio, entender um pouco como é a vida do empresário para que você possa justamente
auxiliá-lo, né? Uhum. Aí, Suelen, eu costumo recomendar para quem está nessa fase. Não, primeiro um passo atrás. Ah, Saulo, mas então você não vai ser contratado, você não vai ganhar dinheiro, como é que você vive? As startups fazem isso, MVP. Calma. Vamos plantar uma semente para esse cliente que está nesse MVP. Pensa na confiança que você gera no seu cliente ao você falar assim, olha, não me contrata agora não. Faz o teu MVP, se der certo, aí você vem conversar comigo. Cara, pensa nisso. Você quer contratar alguém, a pessoa te fala assim, não gasta seu dinheiro comigo agora não. Faz teu MVP primeiro. Se der certo esse MVP, quem que ele vai contratar? Você, com certeza. Com certeza, né? E aí, com Uhum. mais confiança, com mais energia, porque o MVP dele deu certo, falou assim, cara, essa pessoa é honesta, essa pessoa entende, essa pessoa não quis arrancar meu dinheiro à toa. Mas tem também um outro arranjo contratual que eu acho que esse é de extrema importância para todos nós que atuamos com direito empresarial, para quem atua com direito contratual, que é o Memorando de Entendimentos, ou o MOU, Memorandum of Understanding. Cara, que é assim, ó, você está fazendo MVP, mas já tem um sócio, já tem 2 sócios, né, sócios que vão ser no futuro. Como é que eu faço essa blindagem? E eu estava comentando contigo, Suela, de um cliente que me procurou ontem, a demanda era exatamente essa. Saulo, te achei no YouTube, vi seu canal, muito bom. Estou fazendo meu MVP, mas eu já tenho 3 parceiros aqui. E um tem que fazer isso, um tem que fazer aquilo, etc e tal. Cara, mas se o meu MVP der certo, isso aqui já vai ter um bom valor. Então, como que eu amarro isso sem precisar fazer um contrato social, etc e tal? Você amarra através de um memorando de entendimentos, que eu brinco, Suelen, que é o esqueleto do contrato social. Uhum. Como se fosse um pré-contrato do contrato social. Então, ele vai ser privado, ele não vai para registro em junta comercial, mas você vai colocar ali já qual vai ser a função de cada um, qual vai ser o capital que cada um vai integralizar, qual vai ser o percentual de cada um. Aí você pode colocar, inclusive, os gatilhos. Tá, quando que a gente vai realmente formalizar essa sociedade? Quando a gente vender 10 unidades do nosso serviço, quando a gente faturar R$ 5.000, quando passarem-se 3 meses, vai depender muito do negócio, quais são esses gatilhos. Mas você já trouxe para o seu cliente algo que ele está buscando quando ele procura um advogado, que é segurança jurídica e previsibilidade, né? Como você vai fazer isso, qual é o instrumento contratual, não importa, o seu cliente ele nunca vem, o cliente da Suelen nunca fala assim, Suelen, eu quero um contrato social. Não, ele quer a segurança de uma profissional para que ele faça Exatamente. tudo dentro da lei, para que ele recolha a tributação dentro da lei. Se tem que ter um contrato social, se é MEI, se é EIRELI, se é sociedade pessoal unipessoal limitada, o cliente não sabe disso, ele não tem que saber disso. Nós que temos que Não. saber disso, né? Eu tenho certeza, Sueli, que você é muito mais, às vezes, psicóloga do que advogada, não é? Ah, com certeza. Com certeza. Porque o E, cliente vem pegando essa segurança. Pode falar. e um detalhe importante que, assim, inclusive, há pouco tempo, em uma conversa com um cliente, ele me fez a seguinte pergunta. Vamos supor, se eu quero começar esse negócio, mas eu ainda não sei ao certo se realmente vai vingar, se essa ideia vai realmente pegar, mas eu tiver que fazer realmente alguma venda já, não vai ser. Aí a preocupação dele era que ele podia ter alguma implicação legal, porque existe, como a gente sabe no direito empresarial, a empresa de fato, que ela não está Sim. registrada, mas ela existe. E aí você passa a responder por ela, mesmo ela não existindo da forma correta. E forma correta que eu falo é já ela com um contrato social, registrado na junta, tudo certinho. E essa era a insegurança. Obviamente que ele não fez assim com essas palavras que eu estou falando aqui, mas a ideia realmente era essa preocupação. Como que ele vai fazer? Já que ele quer começar para sentir e para emitir as notas, como que ficaria isso? Como que funcionaria essa dinâmica
para que ele não tivesse nenhum problema jurídico ou até mesmo fiscal lá na frente. Uhum. Legal. Muitos MVPs, eles não chegam a fazer uma venda. Lembra do Dropbox que era só assim, um formulário, demonstração de interesse. O Dropbox eu não lembro, o Léo falou na terça-feira, mas eu acho que foram assim, mais de 40 mil pessoas que responderam. Cara, você tem uma demanda ali de pelo menos 40 mil pessoas, já é uma lista enorme de 40 mil pessoas, cara, vai lá, faz teu CNPJ, emite tua nota fiscal, que, né? Então a orientação é sempre essa, olha, vai ter que fazer uma venda, receber dinheiro, cara, aí é bom já você tá com toda a sociedade constituída para não ter esse problema da sociedade de fato que a Suelen comentou, né? Outra saída é a tua atividade se enquadra no MEI. Se a tua Eu ia atividade falar isso. Então pode falar. Não, é exatamente isso, porque assim, dependendo do que você vai fazer, do seu projeto, da sua ideia, do que você quer lançar, a MEI pode ser realmente uma boa solução. Lógico que mesmo assim, mesmo sendo MEI, e a gente sabe que existe uma facilidade até para abrir uma MEI, eu também não aconselho fazer isso de forma assim, sozinha, sem uma consultoria, porque muita gente acaba ficando tão preso. Na verdade, é o que tem que fazer, porque o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer isso, ele tem que focar no que ele quer fazer, no produto, na venda, enfim, no serviço dele. Mas aí ele acaba deixando passar algumas coisas. E se ele passou do faturamento de 81 mil ali, ou se ele vê que está indo, ele já tem que tomar as medidas, as providências cabíveis para ele não se prejudicar lá na frente. E o bom é que se ele está passando, se está dando certo, ele também tem a opção, obviamente que depende do regime tributário, ele pode mudar e passar para um outro tipo de empresa para se adequar melhor ao que ele precisa, né? Isso é interessante, assim, deixar claro para quem está com essas ideias, né? Exato. E aí, se ele ultrapassar o faturamento, aí ele tem um bom problema para resolver, né? Ele está faturando ali, 81 mil, né? O limite Isso, do mês. 81. 81 mil reais o limite de faturamento anual, então aí ele vai ter o problema bom de aí ir para o Simples Nacional, fazer uma limitada, né? Mas para quem não tem muita familiaridade, pessoal, com o direito empresarial, aí o MEI é um registro simplificado, né? Quer explicar um pouquinho do MEI, Suelen? Então, o MEI, ele foi criado, na verdade, exatamente para tirar da informalidade uma série de profissionais que estavam com essa cabeça. Eles queriam trabalhar, eles queriam colocar suas ideias em prática, mas eles também não sabiam se ia dar certo. Quer dizer, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer um contrato, eu vou fazer um monte de coisa, e de repente, se não der certo, eu investi à toa, eu paguei advogado à toa. E aí o MEI tem essa facilidade de você abrir online pelo portal e você conseguir emitir nota. Então, assim, é super tranquilo, você trabalha sozinho. Obviamente que, dependendo do que você for fazer, existe também outras questões que precisam ser analisadas. Por exemplo, o MEI não tem a proteção da personalidade jurídica que você tem nas outras empresas. Então, tudo isso precisa de uma boa assessoria. Então, Exato. No caso aqui, o advogado que vai assessorar, ele precisa deixar o cliente ciente disso, né? Exatamente. É aquela história que eu falei. O cliente não vai para você escolhendo, faz um MEI, faz isso. Não, o cliente tem um problema que a solução nós temos que dar, né? Mas eu quero falar daqui a pouco do Inova Simples, que é uma espécie de MEI das startups, que é uma legislação muito interessante. Deixa eu só responder umas perguntas aqui. A Eliane Andrade está perguntando se o MVP cabe para empresas tradicionais. Eliane, o conceito de MVP, ele veio desse movimento, né, de empreendedorismo das startups. Existem muitas empresas tradicionais que estão tentando incorporar essa mentalidade, essa maneira de fazer gestão e o MVP. Algumas conseguem e muitas não conseguem. Por quê? Porque mentalidade, cultura de gestão é algo muito arraigado em uma organização. Então, pensa que lá, o exemplo do Dropbox, de novo, pensa que eles podem ter criado e soltado no ar aquilo com 2 dias para editar um vídeo, 1 dia, se eles
já soubessem editar o vídeo. Então, e solta lá, sem marca, sem nada, né? Pensa uma empresa grande que quer fazer um experimento desse, mas ela já tem uma marca a zelar, ela já tem uma série de clientes, ela tem que se preocupar com diversas questões. Então, isso pode travar internamente, e é o que na prática muitas vezes acontece. E aí, para essas empresas que querem inovar, mas para que elas fujam, normalmente elas criam um núcleo de inovação que até em outro espaço físico, não é na sede da empresa, com funcionários independentes, etc., para que não haja uma contaminação dessa cultura. Então, para responder a sua pergunta, o MVP cabe sim, mas com muitas adaptações. E a Jucinéia está perguntando se o memorando vincula o contrato social posterior. Ótima pergunta, Jucinéia. O memorando de entendimentos ele pode ser vinculante ou não vinculante. Tá? Ele é um pré-contrato. Como todo pré-contrato, ele pode ser vinculante ou não, ter lá uma multa, pagar sinal, se for o caso, arras e etc. Esse é o próprio contrato e o acerto que vai dizer se ele vai ser vinculante ou não. Né? Então, na hora de fazer ali o memorando de entendimentos, o advogado tem que entender o que os clientes ou o cliente quer, para justamente falar assim, olha, podemos fazer com que ele seja vinculante para que a gente siga nesses termos. Então, cumpra os percentuais, a não ser que a pessoa não queira mais. Aí, se a pessoa não quiser mais, tranquilo. Né? Você quer acrescentar alguma coisa a isso, Ellen, quanto a esse assunto? Não, só exatamente isso, que o advogado precisa exatamente disso, né? Saber essa diferença e saber exatamente o que indicar. Legal. Aí, outro ponto que é muito importante e que é muito interessante do direito das startups e que agora muitas empresas tradicionais estão usando é a cláusula de vesting. Né? Nessa situação em que a gente está falando, eu já recomendo, a depender do caso, que haja uma cláusula de vesting ou um esqueleto da cláusula de vesting para o contrato social, para o acordo de cotistas. O que é a cláusula de vesting? A cláusula de vesting diz o seguinte, olha, nós três somos sócios aqui, a gente vai abrir essa empresa, essa startup, vai testar esse produto, etc, etc, etc. Todo mundo tem 33%. Mas, para que a gente tenha direito realmente a ter esses 33%, 33,33%, esse 1/3 de cotas sociais, nós todos temos que nos comprometer a trabalhar nessa startup por 4 anos. 4 anos é o exemplo, tá? O 4 é um exemplo, mas é o que o mercado se utiliza. Tá? Se algum de nós sair antes desse período, essa pessoa que sair, ela vai perder o direito ao total dessas cotas ou a um proporcional dessas cotas. Isso vai depender do que for acertado, tá? Como que é o padrão? Padrão não, mas assim, o mais utilizado no mercado. Um vesting de 4 anos, como eu falei para vocês, mas com um período que se chama cliff, de penhasco em inglês, de 1 ano. Ou seja, tem que trabalhar no mínimo 1 ano dentro dessa startup para que tenha direito a esses 33%. Se sair antes de 1 ano, perde tudo. Passou 1 ano, começa a ter direito às cotas societárias proporcionalmente. Então, eram 4 anos, cumpriu 1 ano, beleza, agora nesses 3 anos vai fazer proporcional, e aí normalmente é mensal. Então, nós temos 3 anos, que são 36 meses, você vai pegar as cotas que ele teria direito, e aí, proporcionalmente, mês a mês, ele vai ganhando direito a essas cotas. Para que ele tenha todas, para que ele tenha direito efetivo total sobre todas as cotas, ele teria que ficar os 4 anos. Tá? Você já conhecia isso, Suela? Já tinha ouvido falar? Já li sobre. Eu já li sobre. Tem muitas empresas tradicionais que estão começando a utilizar esse tipo de cláusula. Porque no final das contas, se a gente abre uma empresa, se eu e a Suelen abrimos uma empresa, a gente não é obrigado a trabalhar na empresa, né, Suelen? Exatamente. É só o capital social que a gente tem que colocar. E aí eu posso ter um combinado com a Suelen, dizer que nós dois vamos trabalhar, mas eu posso parar de trabalhar, mas eu continuo tendo 50% da empresa. E aí é uma confusão para me tirar dessa empresa, não é? É, com certeza. Porque aí vai envolver uma série de outras questões que realmente complicam. E são outros cuidados até que a gente tem que ter, né?
a questão de responsabilidade. Exatamente. Enfim, que é muito Exatamente. sério. Parece que não, na hora que você está ali na conversa, na idealização, a ideia é boa e todo mundo está empolgado e você esquece disso e aí na hora H alguém acaba pagando, às vezes, pelo erro ou pela ingerência do outro, né? Aí, de novo, o advogado tem que fazer o papel técnico, que muitas vezes é chato, né? De meio que jogar um balde de água fria nessa empolgação. Parece que é um balde de água fria, mas não é. Falar assim, cara, que bom que vocês estão animados, que vocês estão achando essa ideia sensacional, mas vamos tomar alguns cuidados aqui. E essa solução, na verdade, eu achei muito interessante, porque realmente vai equiparar o trabalho, né? Parece até mais justo, mais coerente do que você já chegar e falar, não, olha, você tem 33, fulano tem 33 e assim vai, e depois cada um faz o que quer e como quer e acaba dificultando. E desse jeito, não, você está ali se empenhando, eu acho que é até uma opção muito interessante, que quem está querendo aí montar isso, uma empresa ou uma startup, no caso, pensar nessa possibilidade, eu acho que é bem interessante mesmo. Até porque essa questão gera muita briga, não sei se já pegou um caso assim, mas gera muita briga em empresas tradicionais. Os caras combinaram lá ano passado que um ia fazer isso e outro ia fazer aquilo. Aí, no final das contas, só um está trabalhando. Aí fala assim, não, mas eu te avisei que eu tinha outros projetos, aí começa que conversou de boca, mas não resolveu, e aí já era, né? É desse jeito. Suelen, a Rose Sena está perguntando se pode passar de MEI para a Eireli. Pode sim. Você só tem que ver a questão tributária que você está. Então, dependendo do regime tributário que você estiver, aí é bom você falar com o seu contador para ver se pode, naquele ano, você fazer essa alteração, tá? Mas, geralmente, você pode sim, até porque se o seu faturamento, vamos supor, no caso da MEI, se você tem 81 mil de faturamento anual, se você dividir, vai dar uns 6 mil e pouquinho por mês que você tem que ter. Se não, sei lá, 5 primeiros meses você já está passando essa média, então você já calcula que não vai chegar em 6, 7 meses, você praticamente já passou os 81. Você não precisa deixar chegar aos 81 para pedir para fazer essa alteração. Então, tem que justificar, mas é possível sim. Mas eu sempre indico também, além do advogado, fazer essa consulta com o contador. Legal. Pessoal, só antes de a gente voltar para o assunto, lembrar dos nossos recados aqui, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre como advogar para startups, se inscrever no workshop. E a gente está fazendo live todo dia, que é para trazer conteúdo adicional para vocês. Mas essas lives não são workshop, é como se fosse extra. Aí eu falo o seguinte: se vocês não puderem assistir o workshop e as lives, deem preferência para os workshops. Ele é direcionado para você começar a advogar para startups. Isso aqui encare como material adicional. Até porque o workshop sai do ar no próximo domingo. Então, vocês têm até domingo para assistir as aulas. As lives a gente faz ao vivo, mas ela fica gravada no YouTube. Você pode pegar depois, assistir depois, sem problema nenhum. Aí o Movile está... não, tem uma pergunta aqui da Eliane. Na cláusula de veste, um sócio pode contratar um terceiro para realizar o que o sócio deveria fazer, honrar o compromisso delegando? Não. Normalmente não, tá? Normalmente não. É aquele sócio que tem que atuar, tá, Eliane? E a Jucinéia está perguntando, seria uma forma de fidelização societária, não é? Gostei desse nome. É uma fidelização societária. Nunca tinha pensado com esse olhar, mas o intuito é exatamente esse. Eu vou até roubar esse nome que você deu aí, viu, Jucinéia? Já vou logo avisando, vai ficar gravado. Vou roubar esse nome aí que você deu. É uma fidelização societária. Só nessa questão da Eireli, acho bom explicar por que surgiu a Eireli, Suelen, e o limite dos 100 salários mínimos para o capital, que agora, eu não sei você, mas eu não vejo mais vantagem na Eireli. Agora que tem a sociedade unipessoal limitada,
eu não vejo mais por que fazer a Eireli, já que a única diferença entre elas é que a Eireli tem uma obrigação de integralização de 100 salários mínimos como capital social. Como é que você enxerga isso? Então, na verdade, a Eireli foi criada exatamente para evitar que burlassem o contrato social, né? Porque não sei se quem já trabalha no ramo sabe que muitas empresas têm assim, 99% do capital social é para A e 1% é para B. Na verdade, isso era só para cumprir a legislação. Então, de fato, aquela empresa era gerida toda pelo aquele sócio majoritário. Então, na verdade, era só para inglês ver, né? Vamos dizer assim. Era uma E espécie de aí, fraude, né? a Eireli foi criada exatamente para impedir que isso acontecesse. E aí, o que acontece? Ela é interessante hoje, sim, apesar de que se assemelha muito à outra, mas a vantagem que eu vejo, principalmente para quem trabalha com mídias sociais, eu acho que ela acaba sendo interessante para a questão de tributação. Mas eu não indicaria ela para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que ver realmente o caso concreto. Mas, por exemplo, um youtuber que ganha muito dinheiro, a Eireli às vezes pode ser mais interessante do que as outras opções que a gente tem. Então, ela é sim ainda um pouco viável, mas nesse sentido. Quem trabalha com Instagram e às vezes recebe patrocínios e precisa divulgar algum produto, alguma coisa assim, pelo que eu já estudei e que eu acompanho, eu indicaria a Eireli, tá? Mas assim, nos outros casos, realmente não há essa diferença aí gritante que você fale, nossa, ela pode ser trocada pela outra, entendeu? É o que você falou, análise caso a caso, né? Vai até ao encontro de uma pergunta do Movilha aqui. Ele está falando assim, MEI Eireli não é conhecido por ser não interessante para esse mundo de startups? Sim, sim, mas a gente estava justamente fazendo a diferenciação aqui, né, do mundo tradicional, mundo das startups, justamente os cuidados a se ter e as diferenças entre os dois mundos, com a ressalva de que MEI pode ser muito interessante na fase do MVP, né? Se for um MVP que vai vender, que vai ter um recebimento de dinheiro, aí tem uma obrigação tributária, o MEI pode ser muito interessante nessa fase, sim. Né? E aí, dando certo, como a Suelen falou, daqui a pouco vai atingir o limite, aí faz a modificação. E a Lila está perguntando se seria uma multa ou uma condição. É uma condição, Lila, é uma condição. Você tem que cumprir essa condição de passar o tempo para poder ter o direito efetivado. E a Justineia está dizendo que já liberou aqui o termo fidelização societária, então agora eu estou mais tranquilo para usar. Né? Aí um outro ponto que é completamente direito empresarial, mas que eu recomendo, é colocar no contrato social a regência suplementar da Lei 6.404, Lei das SAs, que é algo que o Código Civil possibilita. Né? Por quê? Porque a gente faz mão de uso de muitos institutos que só eram utilizados nas SAs e que estão previstos na lei das SAs. Então, a gente utiliza de muitos institutos como tag along, como drag along, como stock bonus, stock option, a própria estruturação de governança corporativa, mesmo que ainda não tenha um conselho de administração, vai ter uma previsão de um conselho de administração. Quando houver investimento nessa startup, vai ter que ter uma transparência, né? A divulgação de balanço, mesmo que internamente via e-mail, não completamente formalizado como uma SA, mas, de novo, a mesma metáfora, um esqueleto ali, né? Uma miniatura do que vem a ser uma SA. Então, eu recomendo muito, aí já na fase de contrato social, indicar no contrato social que aquele contrato social vai ser regido suplementarmente pela Lei 6.404. Eu sou péssimo de artigo, gente. Eu não sei qual artigo do Código Civil que fala isso. Se a Suelen souber, ela me ajuda aí. Mas existe um artigo no Código Civil que fala que você pode, que a sociedade empresária limitada pode ter regência suplementar, supletiva da Lei 6.404. Ou seja, ela é regida pelo Código Civil, mas em questões omissas, vai se utilizar a lei das SAs. Mas o Código Civil faz a ressalva que, para isso,
para que essa regência seja feita, tem que estar explícito no contrato social, isso. Né? Então, como a gente faz a utilização desses institutos, eu recomendo sempre trazer a última cláusula lá, a penúltima cláusula do contrato social, dizendo isso. Não sei se você utiliza essa questão, Suelen. Não, eu ainda não tive essa oportunidade. Como eu fiz bastante tradicional mesmo, então eu não cheguei ainda a utilizar, mas eu já anotei a dica. Legal. Aí eu acho que o ponto principal aqui da nossa conversa, a gente deu, acho que já foram bastante dicas, várias dicas aí sobre diferença, etc e tal, mas a gente ainda não tem ou não tinha uma legislação que tratasse especificamente de startups, tá? Eu falo a gente não tinha, porque a gente tem a Lei Complementar 167, que ela, se eu não me engano, é de 2019, 18 ou 19, eu acho que é de 2019, que trata do Inova Simples, que traz uma conceituação do que é startups, traz um modelo bem bacana, eu vou falar aqui das diferenças de abertura de empresa pelo Inova Simples, a Lei Complementar 167, mas para que isso tudo tivesse efetividade, estava pendente de uma regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Essa regulamentação saiu nesse ano, no começo desse ano, se eu não me engano, e isso vai passar a valer a partir de outubro. O Inova Simples vai agora ter efetividade a partir de outubro. Então, eu recomendo fortemente que vocês peguem a Lei Complementar 167. Ela fala de duas coisas: empresas simples de crédito, é a primeira parte dela. A segunda parte ela vai falar do Inova Simples, tá? E, na verdade, ela está fazendo uma modificação da Lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123. Então, ela está incluindo o artigo 65A. Então, você pode acessar a Lei Complementar 167, ou você pode acessar a Lei do Simples, que é a Lei Complementar 123, e ir no artigo 65A, que vai trazer justamente a questão do Inova Simples. O Inova Simples veio com dois grandes objetivos. Primeiro, e maravilhoso, trazer um regime simplificado de abertura de startups. Por que eu falei lá atrás que o Nova Simples é uma espécie de MEI das startups? Porque para abrir uma MEI, você vai lá no site, preenche e sai o CNPJ, não é assim, Suelen? É, exatamente. Tão simples quanto isso, né? No Inova Simples também vai ser desse jeito. Você vai poder abrir uma startup no portal do Redsim também, com preenchimento de algumas informações, envio de documentos, e o CNPJ vai sair na hora. Isso vai ser sem custo, automático e na hora. Então, isso é um grandiosíssimo avanço na nossa legislação empresarial como um todo, mas focada em startups. Falei isso na live de ontem, não vejo ninguém falando disso ainda, é uma legislação que está aí para outubro, tá? Não vejo ninguém falando disso ainda, isso é algo maravilhoso para as startups, porque a ideia é justamente possibilitar que a startup faça esse MVP sem precisar ter pô, vou fazer na pessoa física, eu vou para o meio. Não, cara, você quer fazer um MVP? Faz aqui pelo Inova Simples. E a legislação fala especificamente isso. Eu vou achar aqui onde que ela fala. Daqui a pouco eu acho, mas é exatamente, ela fala assim, para empresas inovadoras que queiram experimentar, que queiram trazer coisas novas, utilizar esse regime. Então, olha que modernização da nossa legislação prevê que empresas possam fazer MVP. A lei só não chama de MVP, mas fala num juridiquês o que é o MVP, né? Então, a gente já vai ter essa possibilidade a partir de outubro. Aqui o parágrafo 10. É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI nesta lei complementar. Ou seja, a pessoa vai poder abrir automaticamente, na hora, uma startup,
vai sair o CNPJ já na hora, e ela vai poder vender experimentalmente produtos ou serviços até o limite do MEI, que é de R$81 mil por ano. Então, olha que maravilha, né? É o MEI para as startups. E ela tentou trazer um regime diferenciado de tributação, mas isso não deu muito certo por uma questão no Congresso Nacional, infelizmente. No final eu explico essa questão para vocês, mas só para trazer os benefícios. Primeiro, a gente tem nessa legislação uma definição do que é startup. Então, na verdade, ela gasta 2 parágrafos dizendo o que é startup, depois o que uma startup vai fazer. Então, tem muita gente que fala assim também, no Brasil não tem legislação que defina o que é uma startup. Tem sim. Lei Complementar 167. Apesar de ela dizer, como todas as leis quase, que fala assim, para efeitos dessa lei, considera-se uma startup isso, isso e aquilo. Tá? Mas como é que, na prática, a gente vai ter uma discussão se aquela empresa é uma startup ou não, isso vai para o judiciário? Não, a empresa pode se autodeclarar. Olha, eu me autodeclaro que eu sou uma startup. Então, basta fazer uma autodeclaração e vai conseguir o CNPJ na hora. Então, benefícios. Essa possibilidade de se autodeclarar, abertura da empresa de forma simples, online, imediata, CNPJ na hora. Basta, para isso, você enviar seu CPF, fazer uma descrição do que você vai fazer e fazer essa autodeclaração. Está explícito que a sede da sua empresa pode ser endereço residencial, tá? Pode ser endereço residencial ou endereços compartilhados, como coworkings, como incubadores, etc. E algo que é bem mais difícil do que abrir uma empresa, Suelen, que é dar baixa na empresa, que é o inferno dar baixa numa empresa tradicional, né? Não sei se já pegou um serviço desse. Sim, bem complicado. É um inferno dar baixa numa empresa. A empresa do Inova Simples, você vai dar baixa do mesmo jeito que você abre. Então, você vai lá no portal e fala assim, não deu certo, minha empresa deu baixa na hora. Encerrou na hora também. E, além de tudo isso, a empresa que for do Inova Simples vai ter um regime diferenciado no INPI para que os pedidos de patentes sejam acelerados. Então, vai ter uma fila especial dentro do INPI para que os pedidos de patentes das startups do Inova Simples andem mais rápido. Então, assim, é sensacional dentro de uma lei complementar, curta, pequena, que saiu no ano passado, já vai trazer grandes avanços para a gente. O que você achou desse meio das startups? Fantástica. Sueli? Eu estou com ela aberta aqui e, inclusive, ela define, né, o que é startup. Ela fala, startup caracterizam-se por desenvolver suas inovações em condições de incertezas. Isso aqui é fenomenal. É lindo, não é? Eu achei lindo. Isso aqui é muito bom, facilita muito. E de certo que essa facilidade do INPI também, isso aí é muito interessante, porque quem trabalha com empresa sabe como que isso é importante, né? Porque você trabalha tanto ali, de repente não tem segurança, é difícil. Então, eu achei isso aqui fantástico e realmente é uma lei pequena, estou com ela aberta aqui, pequena, mas sucinta e direto ao ponto, fantástica. Exatamente. Na verdade, no final das contas, é um artigo na Lei do Simples. É o artigo 65A, com acho que 11 parágrafos, e Nova Simples. Tá? Isso. E aí, muito bom. A Suelen é uma empreendedora do direito, assim como eu estou tentando passar essa cultura para vocês que me assistem. Pessoal, façam conteúdo sobre isso. Não tem ninguém falando sobre isso, né? Não tem ninguém falando sobre isso. Então, olha que maneira sensacional de você ganhar um cliente de startup, você trazer um assunto desse que ele não ouviu em lugar nenhum, né? Olha a autoridade que isso vai gerar para o seu possível cliente, né, Suelen? Com certeza. Isso aí é incrível, incrível. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. O Macdovel Trigueiro está dizendo assim, direito das startups no direito privado, porém o direito digital é recentemente indicado pelos Conselhos de Educação para inserção nos currículos da graduação. Estaria o direito digital no direito público?
McDowell, essa separação de direito público, direito privado, aí se uma coisa está em outra, ela não é tão rígida assim, já vem caindo em desuso há muito tempo. Eu vou te dar uma resposta que eu vi com o Bruno Feigelson sobre essa questão do direito digital. Ele falou assim, não existe direito digital. O mundo é digital, hoje o mundo é digital, portanto, todo o direito é digital. Como a Sueli estava falando, você começa numa coisa, mas depois liga em outra, depois liga em outra. Então, eu vou falar assim, a Sueli tem uma cliente que é empresa tradicional, mas ela tem um site. Não tem digital nisso, né? O CDC é antigo pra caramba, mas ele não regula relações na internet, no mundo digital. Então, essa divisão, assim, isso é digital, isso é direito privado, aí o digital está dentro de direito privado, ou existe direito de startups, acho que é muito para livro, para manual, mas que na prática não vejo muito sentido. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu vejo o direito de startups como direito privado, direito digital, direito público. Acho que tem parte pública e tem parte privada, tá? Sinceramente. O Eduardo, quais são algumas perguntas que seriam interessantes o advogado fazer no início da relação com a startup? Eduardo, acho que eu e a Suelen trouxemos alguns olhares aqui interessantes de você precisar entender qual é o negócio, né? E quais as relações societárias que ele vai ter ali, o que essa pessoa está querendo fazer. A Suelen deu um bom exemplo. Para youtuber, para quem produz conteúdo e tal, eu faço a recomendação da Eireli, mas isso não vai ser o caso para outras atividades. Então, eu acho que é saber entender qual é o negócio do seu cliente, as relações societárias, e no caso das startups, em que fase que ele está, para ver se vai enquadrar no Inova Simples ou não, questão experimental, MVP. E eu faço uma pergunta que eu sempre faço você vai fazer o financiamento da sua startup com dinheiro próprio ou você vai buscar investidor? Porque se você for buscar investidor daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu tenho que te preparar agora para due diligence, etc. Tá? Você tem uma lista de perguntas, algumas perguntas que você faz sempre, Suelen? Tenho. Eu tenho porque, assim, o meu escritório fica localizado aqui em São Paulo, ele fica assim no Brás, né, onde praticamente acontece tudo. Então, eu me acostumei já a abordar os clientes da seguinte forma: você vai vender um produto ou um serviço? Acho que é a primeira pergunta que a gente faz. Até porque, por exemplo, se você atender, é uma ideia que você tem ainda, não existe essa ideia no mercado, então a gente tem que começar a conceituar. A primeira diferença é saber produto ou serviço que você vai vender. Até porque você precisa enquadrar isso depois na parte de tributação, para emitir notas, se for o caso. Aí, qual é o sonho da pessoa? Onde que ela quer chegar com aquilo? Ela vai trabalhar no local físico ou só pela internet? Às vezes parece que essas perguntas não têm sentido, mas elas vão, no final, quando você tiver tudo isso montado, se é produto, se é serviço, se ela vai trabalhar com um local físico, se ela já vai precisar de mais gente para trabalhar. Então, são várias informações que você precisa ter para construir a base para você poder falar para a pessoa o mínimo necessário. Eu te indico esse modelo de empresa ou uma startup. A partir daí, porque se é um produto comum, veja bem, vou vender calça jeans e eu tenho uma loja, eu tenho um ponto comercial, já muda tudo, você entende? Eu não vou precisar nem jogar outras informações para ela, para não confundir a empresa, mas eu preciso também fazer um questionário para ele. O que você quer, qual o seu sonho, onde que você quer chegar, como que você vê com a sua loja ou com o seu negócio daqui 5 anos. Você pretende fazer, até isso que você falou, investir, colocar na bolsa, dependendo do que for, qual é a sua ideia, qual é o seu planejamento a curto, médio e longo prazo. Aí, a partir dessas respostas, você quer ter sócio? Não vai ter? Você quer trabalhar sozinho? Qual é o seu ideal? O que você quer? Aí, a partir daí que eu vou encaixando. Isso pode, isso não pode, isso não é legal, isso não vai dar certo, ou vai por esse caminho. Muito bom, porque no final das contas a gente está ali para ajudar o cliente a tirar o sonho dele do papel, né? A gente precisa entender o sonho dele, onde que ele quer chegar,
para entender, para concretizar esse sonho. O Eduardo fez um bom resumo aqui: entender do negócio, relações societárias, fase do negócio, se é um MVP ou não, se vai usar dinheiro próprio ou do investidor. Ok. A Lila está falando de startups, finanças, contabilidade e economia. Muitas interconexões, com toda certeza. Aí a Jucineia fez a pergunta que era o que eu queria abordar sobre a questão tributária do Inova Simples. Legal, entendemos que vai ser uma abertura simplificada, né? Na hora, CNPJ na hora. Legal, mas qual o tributo que eu vou pagar? Né? Aí ela perguntou, então aplica-se por analogia ou subsidiariamente o regime do MEI no caso do Inova Simples? Eu vou te responder, não sei, entendo que sim, mas acho difícil a Receita Federal ter o mesmo entendimento. E vou explicar para vocês por quê. Tá? Como vocês viram, está muito clara a ligação do Inova Simples com o MEI. Né? Inclusive, ele menciona o limite anual do MEI. Tá? Mas vejam como estava o projeto de lei, que tinha um parágrafo que dizia o seguinte: fica permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado nesta lei para o MEI e, neste caso, os titulares recolherão de per si a contribuição instituída para o MEI. Claríssimo. Eu vendo até o limite do MEI e eu recolho no limite do MEI. Né? Só que isso estava no projeto de lei. Vejam como ficou na lei. Deixa eu achar aqui na lei. É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto até o limite fixado para o MEI nessa lei complementar. Ponto. Ele não fala da tributação que vinha nesse ponto, tinha uma vírgula e falava assim, vai recolher os tributos no limite igual os do MEI. O parágrafo que foi promulgado, ele para. Ele fala assim, pode comercializar até o limite para o MEI. E não fala qual é a tributação. Né? Então vejam que a ideia do projeto de lei era sim fazer uma equivalência com o MEI, com o limite de venda, limite de faturamento e com tributação, mas por razões que a gente desconhece da questão do Congresso, questão legislativa, essa última frase foi cortada. Então, resposta sincera, não sei qual vai ser o regime de tributação. Entendo que por analogia, sim, mas regime de tributação por analogia é algo bem complicado, é uma argumentação bem complicada, né, Suelen? Mas eu entendo, lógico que assim, são suposições, né? Conforme, de acordo com o que eu trabalho, com a experiência, eu entendo que vai ser de acordo com o faturamento, vai se assemelhar aos outros modelos de empresas. Você está faturando nesse teto de 360 e pouco até 4 milhões e pouco, vai ser tributado da forma que são as outras empresas, da mesma forma que assim a empresa está começando, ela vai ser tributada pelo MEI. Conforme ela for crescendo, ela vai se equiparando aos outros modelos já existentes de empresas, né? É o que eu creio que pode acontecer, né? Eu entendo que essa seria a lógica da legislação, aquela história que a gente aprende na faculdade, né? A mens legis, a intenção do legislador. Mas quem vai definir isso é a Receita Federal, ou vai querer regulamentar isso a Receita Federal. Quem vai definir, no final das contas, é o Judiciário, como a Jucineia está falando aqui, que prevê uma guerra judicial. Mas a Receita vai querer tributar mais. A Receita vai querer tributar mais. O MEI paga, acho que é R$55 por mês, né, Sueli? Isso. Independente do faturamento ali, é R$55. Isso. 55, 56, né? Então é muito Isso. pouco. É muito pouco. A Receita, e pensem, num país que já estava quebrado, que se quebrou mais ainda com a pandemia, a Receita vai querer morder. Ali ele está dizendo assim, quanto a tributos, logo o fisco ressurge. É exatamente isso. Por isso que eu digo a vocês, a resposta certa eu não sei, acho que ela não existe, a gente vai ter que, infelizmente, esperar o judiciário definir essa questão. Tá? Até porque
Pode só falar. fazendo um adendo, até porque a gente está aí em vias de uma reforma tributária, que tudo Tem pode isso. acontecer, e então, assim, que a gente tem que acompanhar, tem que ficar de olho. Então, estão querendo taxar até os dividendos, quanto mais Exato. as empresas, né? Então, ficar ligado nisso, tá, pessoal? É 19h56 aqui no meu relógio, fluiu bastante a nossa conversa de hoje, né? Eu vou dar os meus recados finais aqui, antes de agradecer a Suelen e deixar ela agradecer também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, principalmente vocês que estão aí comigo todo santo dia, desde semana passada, essa semana que vem vai ter também. 7 horas da noite, né, depois de um dia de trabalho. Eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo. Lembrando do workshop, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E lembrando que essas lives são materiais adicionais ao workshop. Então, priorize o workshop que você tem até domingo para assistir. No domingo ele vai sair do ar. Suelen, muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigado por aceitar o meu convite também. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Acho que foi bem interessante. Acho que deu para a gente fazer essa diferença aí, né, no rito de uma abertura de empresa tradicional e diferenciação de startups. A Adriana está dizendo aqui, obrigado, doutor Saulo, doutora Suelen, ótima live. Cristiane está dizendo esclarecedor, Eliane excelente, a Lila sensacional. Então eu te agradeço demais, me coloco à disposição também, caso você queira fazer outras, abordar outros assuntos. Foi muito bom conversar com você, te conhecer virtualmente. Obrigado e fique à vontade aí também para se despedir e agradecer. Eu agradeço primeiro a você pelo convite também, por aceitar, até mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, né? Agradeço a todo mundo que ficou com a gente, que participou, que enviou perguntas, comentários. E dizer que no meu site, no meu Instagram também, eu tenho um material bem interessante que fala sobre e-mail, sobre EIRELI. Então, se você quiser continuar esse comparativo, tem lá tanto escrito como vídeo. Também tem no meu canal do YouTube que eu falo sobre esses temas, sobre Qual é o essas site, qual é o atualizações. Instagram, Suelen? Suelen Colombo. Tudo Suelen meu, com Suelen dois L's, Colombo. né? Isso, L e N de navio no final. E aí tem tudo lá, quem quiser me seguir, fazer perguntas, enfim, e agradecer ao convite. E de fato foi muito enriquecedor, porque eu confesso que essa parte de startup não estava familiarizada, não entendia muito. Adorei conhecer principalmente essa lei aqui que você apresentou. Acho que isso pode abrir muitas portas, tanto para mim como para tantos outros colegas advogados aí que não sabem por onde começar ou quer mudar um pouco a área. Eu acho que está aí uma excelente oportunidade, ainda mais nesse período que nós estamos enfrentando. Exatamente, que muitas empresas vão querer ser disruptivas e tecnológicas e nesse mundo virtual, né? Exatamente. Muito bacana. Obrigado demais, pessoal. Sigam a Suelen lá, Suelen Colombo, com 2 L's e N de navio no final. O site dela também, Instagram, YouTube, é tudo o mesmo nome, né? Isso. E para finalizar, pessoal, amanhã a gente tem outra live, lembrando, conteúdo adicional, 16 horas, com o Dr. Euro Júnior, vai ser às 16 aqui no canal do YouTube. Tá? A gente vai falar sobre simplesmente a maior pergunta de todas, que vocês todos me fazem, toda pesquisa que eu faço é a número 1, que é assim, como ganhar dinheiro advogando para startups, né? Vou falar com o Dr. Eru Júnior, que tem MBA pela FGV, o cara é fera demais em questão de gestão e vendas para advocacia. Vai ser amanhã, 16 horas. Já mandem perguntas para mim pelo direct. Já vão pensando aí em todas as dúvidas de vocês, que amanhã eu tenho certeza e prometo a vocês que o bate-papo vai ser sensacional. Convido a Suelen para assistir também amanhã, Suelen, que vai ser muito bom. Porque, de novo, Pode pessoal, deixar. fizeram uma pergunta assim para mim hoje. Eu não gosto de startups, mas gosto dessa advocacia 4.0 e tal. E aí, o que eu faço? Eu falei assim, cara, muda isso. Quando eu falar de startup, você muda a empresa. Né? Eu só falo de startup porque é o ramo que eu atuo. Mas as dicas de venda, de marketing, de empreendedorismo que a Suelen faz muito bem também, cada um pode aplicar para o seu assunto. Então, amanhã a gente vai falar disso com exemplos de startups. Você pode aplicar para outros ramos da advocacia. Então, todo mundo convidado.
Obrigado, Suelen, mais uma vez. De nada, eu que agradeço. Até. Até.